eu tenho trazido aqui muitas reflexões dentro daquilo que eu tenho acompanhado muitos homens. O Senhor tem me dado a graça de acompanhar muitas pessoas bem-sucedidas, muitos empresários, muitas pessoas, e parece que o ser humano, não importa o estado dele, ele repete sempre a mesma história. E a gente começa a perceber que há um padrão sendo estabelecido. Um padrão de vida em que muitos começam dentro de uma dinâmica, quero prosperar, quero conquistar, e não tem nada de errado nisso. Mas quando chegam essas coisas, ou quero ter uma família, e também não há nada de errado nisso, ou quero ter uma carreira, e não há nada de errado nisso, ou quero ter até mesmo um ministério, e não há nada de errado nisso. Porém, que quando essas coisas começam a chegar, e parece que há uma etapa, há uma estação da vida que parece que as coisas começam a chegar todas ao mesmo tempo. É o tempo que a tua família aumenta, é o tempo que os teus compromissos financeiros aumentam, é o tempo que você se dá conta que você precisa se capacitar um pouco mais, encontrar um pouco mais de perícia na sua vida, e você também vai demandar tempo para isso. Há tempo, então, que você também percebe que Deus tem uma chamada para a tua vida, e você começa a pensar como eu vou exercer essa chamada, e parece que tudo aquilo que você sonhou começa a acontecer ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, o sucesso para alguns é motivo de problema. Aquilo que seria, talvez, na tua imaginação, a solução, pode se tornar um conflito constante. E o que eu mais vejo no tempo presente, não é homens que não têm dinheiro no banco, que não têm problema de conquistar, ou não têm iniciativa, não têm atividade, não têm capacidade de fazer algo no natural que lhe promova, que lhe dê uma visibilidade, que lhe traga crescimento. O que eu mais tenho visto hoje em dia são homens que estão perdidos dentro das suas próprias conquistas, estão perdidos dentro das suas próprias ideias, ou seja, eles estão numa situação de confusão. Por isso o que eu quero trazer hoje aqui é a continuação daquilo que eu já tenho falado. Um espírito confuso não consegue produzir nada. E nós temos visto na palavra também que desde a antiguidade, os excessos de envolvimentos, os excessos de trabalho, os excessos, às vezes, de lazer ou até mesmo prazer, tudo que é excessivo te tira do foco da vida. Nós vemos, por exemplo, que quando o povo de Israel lá no deserto, ele crescia e ficavam, e os filhos de Israel eram fortes e cresciam e se multiplicavam. A Bíblia diz que até as mães, elas eram fortes, eram robustas ao fazer o parto dos seus próprios filhos. E o que acontecia? O faraó disse assim, estão crescendo, então aumenta a carga neles. Aumenta a carga, aumenta a carga. Nós vivemos numa época que nós temos um passo para ter uma vida totalmente sobrecarregada. Todo mundo está a 1 centímetro de se tornar essa pessoa que está totalmente sobrecarregada. Financeiramente, na sua agenda, nas suas rotinas, nos seus compromissos. E uma pessoa que vive de urgência é uma pessoa disfuncional. É uma pessoa que, quando ela está vivendo urgências constantemente, sinal que a vida dela está colapsada e ela já se tornou disfuncional. Por quê? Porque uma coisa é emergência. Então, se você tem um problema, e eu digo isso para muitas pessoas, quebrou o pé, não vai mandar mais um e-mail, corre para o hospital, ou não é? Isso é emergência. Inundou tua casa, pula fora, vai para o barco, isso é emergência, larga tudo e vai. Nós tivemos um exemplo agora, há 2 meses atrás, de o que é viver numa emergência. A emergência é incontornável. A emergência você para e dá um jeito de correr para a solução, ok? Agora, urgência é uma pessoa que acumulou muitas coisas na sua vida.
E ela não consegue dar conta dessas coisas. E aí começa a procrastinar, começa a deixar para lá, começa a deixar para trás. E aí as coisas começam a bater na porta de maneira urgente. Então quem vive de urgência é candidato a infarto. Uma das doenças que mais mata no Brasil hoje ainda é, dito por médicos, infarto agudo do miocárdio. Uma das doenças que mais mata ainda hoje. Há poucos dias atrás enterramos um irmão nosso, 49 anos. Infarto agudo. Foi isso? Infarto agudo do miocárdio. Então, uma pessoa que vive de urgência, ela está errando a dose. Ela não entendeu ainda nem o princípio da palavra na sua vida. E eu vou trazer aqui que nós precisamos ter poder sobre nós mesmos. Eu gosto tanto da definição de liderar, a definição que o John Maxwell dá, que é influenciar. Eu gosto muito. Mas a pessoa mais difícil de eu influenciar é eu mesmo. A gente acha que às vezes é difícil influenciar os outros. Não, é fácil. Difícil é você sair da cama quando o despertador toca. Isso é difícil. É você ter autogoverno, você ter domínio próprio, você ter autocontrole. E não, porque quando os outros erram, a gente muitas vezes aponta o dedo, ó, tá errado. Mas quando eu erro, eu perdoo, eu absolvo, né? A gente tem uma tendência a uma autoabsolvição. Ah, não, mas eu fiz errado porque, na verdade, tem uma explicação cumprida. E uma explicação cumprida não torna o errado certo. Existe uma diferença entre uma pessoa ser boa e uma pessoa ser boazinha. Uma pessoa boa é uma pessoa que diz sim para as coisas certas e diz não para as coisas que deve dizer não. Por exemplo, você não pode assumir mais um compromisso, então você tem que dizer não posso. Mas você é bonzinho, aí você diz sim. Você não pode comprar aquilo que a tua esposa está pedindo agora, porque você sabe que vai estourar o orçamento. Se você é bom, você diz não. Se você é bonzinho, você racha com tudo e depois sofre. Então, hoje nós vivemos uma estação de homens que são fracos e que não sabem separar aquilo que você deve dizer sim e aquilo que você deve dizer não. Então, eu quero trazer aqui, dentro a continuação daquilo que nós estamos falando. No mês passado nós falamos sobre o ritmo da graça, o compasso da graça. E o ritmo ou compasso é exatamente isso. Vamos traduzir isso para a música, por exemplo, um compasso muito comum, é aquele que tem 4 tempos, né? Então é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sabe que às vezes eu acho que eu sou meio autista, às vezes, que eu estou caminhando na rua e eu estou olhando para o relógio os segundos, né, para ver se eu estou caminhando no tempo dos segundos. Aí eu começo no 1, 2 e eu continuo. Aí vou lá, quando chega no 8, eu olho, estou alinhado, estou. Coisa meio de louco, né, meio de doido, né, para tentar ter um compasso assim, sabe? Mas, fecha esse parênteses. Mas o que acontece? Assim como a música, para ela ter uma cadência, ela precisa ter um tempo após o outro. O compasso da nossa vida é um dia após o outro. E cada dia, dentro das suas 24 horas, precisa ter um compasso de 1 hora após a outra. E dentro de cada hora tem o compasso de 1 minuto após o outro. Se eu não tiver o domínio dessas coisas, a minha vida se tornará improdutiva e sufocada de oportunidades, portas giratórias, será sufocada por oportunidades que são verdadeiramente oportunidades, mas eu não tenho como dar conta, será sufocada por demandas urgentes que constantemente baterão na minha porta, e eu vou ficar confuso.
e sem conseguir me mover. Quem já se sentiu assim? Eu já me senti assim muitas vezes. É por isso que hoje eu tenho autoridade para falar, porque eu consegui vencer isso. Porque eu consegui trazer um ritmo para a minha vida. E é só por isso que eu tenho aqui autoridade para falar, porque senão eu teria que estar sentado ouvindo o que eu vou dizer hoje. Amém? Da mesma forma, essa consistência e manter a cadência em muitas áreas é o que vai te levar a algum lugar. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. A maturidade dos homens que eu vejo no tempo presente é que os homens, eles tomam decisões e sustentam. Os meninos fazem o que gostam, fazem o que têm vontade, fazem o que têm desejo. Os homens fazem o que é necessário. Então, o menino é que nem uma criança. A criança, se ela quer uma coisa, ela chora, esperneia, joga no chão, corre. O homem sabe que postura e comportamento e a maneira que ele deve enfrentar a vida. Ele vai, então, por ele ter poder sobre si mesmo, ele se autodomina para que ele possa, então, chegar a algum lugar e ter resultados na sua vida. Amém? Então, vamos lá. Dito isso, vamos começar aqui. Poder sobre si mesmo. O que Jesus falou aqui, ó? Se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser me acompanhar, quer andar no meu passo, quer andar na minha toada, quer andar na minha cadência, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Ou seja, se negar é você tomar o controle. Porque o teu impulso te derruba. Mas se negar não é que você será uma pessoa anulada, não é isso. É você, quando você define um projeto, quando você define algo para a sua vida, na hora que vem ali, hoje eu não estou afim. Não, você se nega essa vontade de não estar afim e faz porque homens fazem aquilo que é necessário. Meninos fazem o que tem vontade. E se a vontade ficar dormindo, o menino fica. Ok? E o que ele diz? Dia a dia, cotidianamente, tome a sua cruz e siga-me. Então, Jesus está falando que esse processo, ele é cotidiano. Então, meu irmão, você vai precisar acertar o teu cotidiano. Deixa eu te dizer, talvez você precise uma mudança, uma revisão radical no teu cotidiano. Porque aquilo que você faz todo dia é o que você se torna. Aquilo que você faz todos os dias é o que vai definir o resultado que você vai viver na sua vida. Aquilo que você faz esporadicamente não te leva a lugar nenhum. Então, alguns fazem propósitos no início de ano, dura 3, 4 dias, não veio resultado ainda, aborta. Por que isso? Porque são meninos ainda inconstantes. O resultado não vem do dia para a noite, o resultado é lento. E aí eu vou dizer para vocês que é mais importante amar os processos que estamos inseridos do que os resultados. Quer aprender a viver bem? Ame os processos que você estabeleceu. E Jesus está falando assim, que todo dia é uma guerra. Todo dia você vai ter que se autodominar. Como o atleta, como Paulo falou, que o atleta em tudo se domina. Você também todos os dias, cotidianamente, vai precisar dizer não para coisas que nós devemos dizer não, que você deveria dizer não. E dizer sim para as coisas que você deveria dizer sim. Agora, tem gente que está tão enrolada, que está dizendo não para aquilo que era para dizer sim. Está entendendo? Isso é uma questão de ajuste, porque o que vai definir o que nós estabelecermos na nossa rotina, por exemplo, é onde nós queremos chegar. Eu não posso mirar uma cidade e chegar em outra, né? Como eu sempre digo, se eu pegar a Freeway, eu vou sair aonde? Qual é a cidade que a Freeway termina lá? Osório, todo mundo conhece a Freeway, né?
Osório. Não adianta eu pegar Fruei e esperar chegar em Santa Maria, ou Guaíba, ou Viamão. Não, se eu pegar Fruei, eu sei que eu vou chegar em Osório. Então, a estrada que você está caminhando vai definir o teu destino. Ok, gente? Vamos lá, então. Pontos a serem analisados. Eu falei do ritmo da graça na última rede. Quem não viu, está na internet. Agora, eu vou continuar falando sobre disciplina e consistência. Se bem que a consistência eu já falei na última rede. Mas esse ponto dentro desse compasso da graça, esse ponto da disciplina, ele é importantíssimo. Porque uma autodisciplina, eu estar disciplinado em alguma coisa, vai transformar minha vida. As disciplinas que eu estabeleço, elas vão reger o meu comportamento, elas vão reger o meu cotidiano, a minha rotina, e elas vão reger também os meus resultados. O que você está buscando? Vamos lá, então, importância da consistência. O que é consistência? Atuar de forma constante em nossos valores em ação. Na última rede, eu lembrei da estátua de um político muito antigo que está no Capitólio. Aquela estátua está lá, ela já passou por muitos invernos, muitos verões, ela já passou por muitos tornados, ela já passou por muitos furacões e ela está lá. Ela está lá, paradinha no mesmo lugar. O que é isso? É consistência. Então, nós temos consistência quando nós estabelecemos processos nas nossas vidas e conseguimos sustentá-los. Isso é uma definição de consistência que nós deveríamos considerar nessa noite, né? Por exemplo, eu dei na semana passada, que eu estou revisando, tá? No mês passado, perdão. Manter o foco nas pessoas certas, começa no teu núcleo, depois aqueles que são mais próximos da família, da igreja, enfim. E aí você vai dispensar a essas pessoas o orçamento de tempo e investimento necessário para a manutenção dos relacionamentos. Ok? Depois eu falei na última vez sobre a questão das oportunidades. A gente não meter a cara em qualquer coisa. Porque nem tudo que reluz é luz. Precisamos ter orientações do Senhor a respeito daquilo que fazemos. E também falei das margens que devemos para fazer uma boa gestão de recursos financeiros com sabedoria. Então, um homem que é consistente é um homem que ele faz a gestão do seu dinheiro, é um homem que faz a gestão dos seus relacionamentos, e é um homem também que faz a gestão das suas oportunidades, sabendo que ele precisa dar conta daquilo que ele já estabeleceu, e ele vai acumulando mais coisas conforme isso estiver dentro do propósito dele, estiver dentro do alvo que ele quer alcançar, dentro das metas que ele tem para a sua vida. Amém? Vamos adiante aqui. Acho que parou aqui, filho. E aqui Paulo fala à igreja de Corinto o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, mas tem que trabalhar. Tem trabalho. Nosso trabalho não é vão, mas ele não é o resultado da preguiça, é resultado de trabalho. Ok? O nosso trabalho vai gerar resultados. Então, eu quero te convidar nessa noite a você ser um trabalhador em prol do seu autodesenvolvimento. Em todas as áreas. Você ser uma pessoa determinada a levantar com propósito todo dia e cumprir os teus processos para que você realmente tenha mudanças radicais na sua vida. Amém? Vamos lá, disciplina diária. Compasso da graça. A disciplina é uma parte vital do compasso da graça, ou seja, o ritmo. Eu preciso manter o ritmo. Eu lembro que quando eu estudava piano, quando eu tocava mesmo, né, há muito tempo isso atrás, quando eu era guri, eu estudava com o metrônomo. Naquela época, no metrônomo, ele era... Tuc, 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 tuc. Eu quase dormia com aquele troço no ouvido, né? E aí eu ficava fazendo as escalas, exercício. Então, para mim, o dia,
de estudo, ele só tinha valor se eu estivesse trabalhando com o ritmo, o metrônomo. Se eu estivesse fazendo as coisas assim, de cabeça, não valia. Tinha que ser sempre com a marcação. Por quê? Porque aquilo era necessário para desenvolver um ritmo interno, né? Uma consciência interna de compasso, de ritmo, né? A mesma coisa, eu fui disciplinado a estudar dessa forma, e essa disciplina me trouxe alguns resultados, na área da música, por exemplo. Então, o que acontece é que em todas as áreas é igual. Quando você vai para o colégio, tem disciplina A, tem, por exemplo, várias disciplinas, né? Biologia, ciências, português, matemática, são disciplinas em que a criança ela é submetida ao ensino e também a uma prova, onde os conhecimentos são testados, para que ela desenvolva capacidade de matemática, para que ela desenvolva capacidade na ciência, na biologia, na língua portuguesa. Então, tudo isso são disciplinas que são colocadas na nossa infância para que a gente desenvolva algumas coisas. Mas tem gente que na infância, por causa que não gosta de estudar, tem raiva do colégio, né? E quando sai do colégio, acha que a vida agora é só bater o cartão de manhã e bater de noite de novo. E depois não reclama que a vida não sai do lugar. Entende? Quando nós queremos conquistar coisas novas, nós vamos precisar desenvolver novas disciplinas. Talvez não disciplinas tão gerais como matemática, como língua portuguesa, coisas que todo mundo aprende no colégio, mas coisas que são específicas, que vão nos levar a resultados na nossa vida. O nome disso é perícia. Amém? Então, ela é parte vital da tua vida. Aonde você quer chegar, você vai precisar estabelecer uma disciplina. Gente, na minha rotina, eu passo algumas horas por dia estudando. E eu vou lembrar uma frase de Beethoven, que ele disse o seguinte: enganam-se aqueles que acham que o meu talento vem de forma fácil. O cara tinha muito investimento para poder produzir o que ele produziu. E eu quero dizer para vocês que aquilo que eu faço também requer muito investimento da minha parte. Eu passo algumas horas por dia estudando. A minha manhã é praticamente fazendo isso. Tanto é que os meus atendimentos são todos na parte da tarde. Porque a minha manhã eu tenho uma rotina para cumprir para autodesenvolvimento. Então, a disciplina, ela é muito importante. E talvez, quem sabe a história da tartaruga e da lebre, né? A lebre passou correndo, né? E a tartaruga ali devagarinho, mas a tartaruga tinha ritmo. E aí o que acontece? A lebre, às vezes, pode ser um tiro curto, né? Ela dá um tiro curto, mas ela perde força. E a tartaruga vai cotidianamente indo embora. Então, às vezes, alguém pode passar por ti muito rápido na vida. Você vê algumas pessoas passando do nosso lado como verdadeiros foguetes, né? Mas depois vê elas caindo que nem meteoro. Então, não se preocupe com isso. Se preocupe em estabelecer o teu processo e caminhar de maneira saudável dentro dele. Ainda que demore 5 anos, ainda que demore 10 anos para você alcançar os resultados que você quer alcançar. Por exemplo, quer juntar R$1 milhão? Vai economizar quanto por mês? Vai guardar tanto por mês? Quer fazer uma reserva de emergência? Quer fazer um plano de aposentadoria? Vai juntar quanto por mês? Se constrói isso do dia para a noite? Não. Mesmo que você tenha um excelente ganho mensal, não se constrói isso do dia para a noite. Isso se faz pouco a pouco. E não adianta chegar lá no final da vida, vou fazer agora já foi. Porque isso leva uma vida para fazer, às vezes, dependendo da situação. Entende? Então, não importa a velocidade, a tua consistência na tua métrica de vida é muito mais importante que a tua velocidade. Amém? Faz sentido para vocês? Aqui Paulo fala também para Timóteo assim: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui a
de ser. Então, há uma promessa de vida. Ele não está falando contra exercício físico, aliás, eu até vou falar isso depois. Mas ele, aqui no contexto da época que as pessoas se preocupavam muito com a estética, e ele estava dizendo para elas assim, olha, não é a estética que importa, o que importa é a tua vida espiritual. Não dizendo que a tua estética não é importante, que a tua saúde não é importante, mas primeiramente a tua vida espiritual, né? Vamos lá. Falando isso, uma métrica que você tem que colocar na sua vida é uma agenda devocional. Vocês acham que Jesus tinha demanda para resolver? Tinha ou não tinha? Quantas pessoas queriam falar por dia com Jesus naquele dia? Pô, o cara saía levantando paralítico, o cara saía curando morto, ele fazia um... Será que as pessoas queriam bater na porta dele ali? Jesus querendo bater um papo contigo aqui. Será que tinha gente querendo falar com ele? Então Jesus tinha bastante demanda, não tinha? Tinha muita gente para curar? Tinha. Eles não tinham a medicina que nós temos hoje. Imagina uma figura como Jesus aparecendo no meio daqueles povos da época. A demanda dele, será que era pequena? Não. A demanda dele era altíssima. Só que Jesus nos ensinou como lidar com a demanda alta. Então, o fato de você se tornar relevante não significa, preste atenção, a tua relevância não pode ser a tua ruína. E as demandas sempre baterão na porta. Mas coube a Jesus fazer a gestão disso, assim como cabe a nós fazermos a gestão das demandas que batem na nossa porta, né? Jesus priorizava tempo com Deus, apesar da sua agenda cheia. Então, eu preciso estabelecer no meu cotidiano um horário que eu me disponibilizarei para devocional. O que é devocional? Ler e meditar na palavra e oração, tá? Ler e meditar. Pastor, mas não tem que orar o tempo todo? Tem. A gente ora, às vezes me vê alguma coisa na cabeça, eu oro, mas esses momentos eles são mais avulsos, né? Mas tem o meu momento de oração e você precisa. Então, quem diz assim, ah, mas a minha demanda é muito grande, não tenho tempo para orar, eu vou dizer, você está perdendo tempo, meu irmão. Há alguns que dizem o seguinte, que em 1 hora que você passa na presença de Deus por dia, você toma em média 8 decisões que vão te levar ao êxito. Decisões que às vezes em 8 horas você não consegue tomar nenhuma. Então quando eu paro para estar na presença de Deus, eu estou ativando o turbo da minha capacidade de decidir e fazer coisas que eu levaria muito tempo fora daquele momento. Então, o tempo que você tem de devocional é o tempo que a vida e os teus desafios, eles se tornam claros por causa do tempo que você investe com o Espírito Santo. As tuas demandas, elas começam a ficar clarificadas, porque o Espírito Santo começa a agir na tua vida naquele momento. É o momento que você dá a oportunidade para Deus, lendo a Bíblia, ouvindo a voz de Deus pela palavra, e também colocando as tuas petições e gastando algum tempo ali para entender a vontade dEle. Isso é como ligar o turbo. Martinho Lutero disse o seguinte, olha, eu tenho tantos problemas que eu não tenho tempo de ficar sem orar. Então eu vou orar 3 horas por dia, o que Martinho Lutero fez. Porque ele tinha muito problema, então ele achou que para ele resolver tudo que ele tinha que resolver na vida dele, ele tinha que orar pelo menos umas 3 horas por dia. Não estou dizendo que você tem que fazer o que Martinho Lutero fez, mas o que eu quero te dizer é que se você não resolver isso na sua vida, você vai perder muito tempo. Você quer adiantar a tua vida? Você quer trazer o futuro para o agora? Você quer trazer aquilo que é inconquistável para o hoje?
comece a gastar tempo, a investir tempo na presença do Senhor. Você vai perceber que você vai ligar o turbo das suas decisões e as tuas demandas, teu problema vão se tornar claros. E tem mais coisa, não é só aquilo que você vai saber e decidir, você vai contar com a participação dele para te ajudar a resolver as coisas. É um bom negócio ou não é? Então assim, se eu não tenho fé, pelo menos eu não preciso ser burro, né? Eu entendendo isso, racionalmente eu penso assim, cara, é muito mais vantajoso eu gastar 1 hora para adiantar minha vida do que passar o tempo inteiro rodando manivela, tentando fazer as coisas dar certo. Pastor, não tem 1 hora, tem 5 minutos, irmão? Faz 5. Tem 10, tem 15, tem 20, tem meia hora. Depende daquilo que você quer construir. Mas você precisa ter horário fixo para isso. Por exemplo, o meu devocional, ele acontece assim, mas o horário fixo é 8, das 8 às 9, é 1 hora. É horário fixo. Mas eu estudo durante o dia muitas outras coisas. Mas aquele horário é a hora que eu estou assim, que eu saio de tudo e estou na presença de Deus. Você precisa colocar isso na sua rotina de maneira fixa. Eu quero te dar mais uma dica. Escolha um lugar e dê um nome para aquele lugar de lugar secreto. É o lugar onde não tem notificação de celular, é o lugar onde não tem telefone tocando, é o lugar onde não tem mulher pedindo alguma coisa, é o lugar onde não tem nada, só você e ele. Esse lugar, diga assim, esse será o lugar do meu sucesso. Como o Bernardinho, que foi o técnico da seleção feminina de vôlei que ganhou as Olimpíadas. Ele escreveu no livro Transformando Suor em Ouro, ele disse, o jogo se ganha fora da quadra. Entrar para jogar sem passar por isso é entrar despreparado. O jogo se ganha fora da quadra. Você não saiu para o seu dia ainda. Você não fez nada ainda. Primeira coisa do teu dia, vou buscar o Senhor. Vou ouvir qual é a direção. Fora da quadra. Porque quando eu entrar no ringue depois, quando eu entrar na quadra depois, eu sei que o pau vai torar. Mas aí eu vou preparado, porque eu já estou renovado. Já estou com decisões. Já estou turbinado. Pode vir, que agora nós vamos ganhar o jogo. Amém? Entenderam? Isso precisa estar na tua rotina diária. Amém? Olha o que Jesus fazia, ó. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Ou seja, deserto por quê? Porque não tinha ninguém. Não tinha interrupção. Não tinha alguém atrapalhando. Ele ia para lá e orava, sozinho. Mas quando ele saía de lá, ele saía debaixo do poder de Deus. E ali ele realizava muitos milagres, muitos sinais. Você quer viver dessa forma? Você precisa colocar no seu compasso diário, cotidianamente. Você quer seguir os passos de Jesus, caminhar com Ele? Dia após dia, coloque na sua rotina um tempo para que você tenha o sucesso na tua vida, fora da quadra primeiro, para depois entrar no teu trabalho, na tua família, em outras questões. Amém? Agora, eu quero falar sobre trabalho. Tá? Nós precisamos ter um equilíbrio, trabalho e família. Nós precisamos trabalhar uma quantidade de horas necessárias. Tem gente que acha que trabalhar mais significa prosperidade. Se é por isso, então o faraó tinha razão. Israel prosperou no deserto porque apanhava mais e trabalhava mais. É essa prosperidade que você quer? É isso? Não. Demandas sempre vão bater, mas tem pessoas que elas têm medo de ficar sem dinheiro. Então, elas são boazinhas e dizem sim para tudo. Quando deveriam dizer não. E priorizar o descanso, ou priorizar a família, ou priorizar o Senhor. Mas elas dizem assim, não, eu não posso perder esse negócio, não, porque... E aí,
As decisões da pessoa não é porque ela tem consciência do que ela está fazendo, mas são baseadas em sentimentos de medo. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, o medo é um péssimo conselheiro, porque o medo sempre vai te tirar do propósito e nunca vai te fazer enfrentar o problema. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar 40 horas semanais, mas trabalhar de segunda a segunda, meu irmão, só se for debaixo de uma emergência. Mas não pode ser o ritmo da graça na tua vida. Tem gente que acha que não precisa descansar nem um dia. Você precisa descansar. Aliás, uma das coisas que você precisa colocar na sua rotina diária, é as tuas horas necessárias de sono. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, não, mas eu consigo dormir 4 horas. Beleza, dorme 4 horas e depois infarta mais cedo. Tranquilo, é uma conta, dá para fazer, assim eu não quero ver muito. Agora, se você quer ter saúde, aí é diferente. Aí você vai ter que dormir as horas necessárias, que para um adulto é pelo menos 7 horas por dia. Para que você possa manter cotidianamente a graça se manifestando na tua vida. Porque se você começar a destruir o corpo, a graça vai pedir licença. Né? Então, depois uma hora eu posso contar a história de um cara que era muito abençoado, homem de Deus, ele dormia 2 horas por noite. Ficava na presença de Deus, teve momentos maravilhosos com Deus, só que morreu, infartou, novo. Por quê? Porque ele fez tudo certo da maneira errada. O motivo era certo, só que o método foi equivocado. Destruiu o corpo, acabou. E Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Aliás, o testemunho dele, ele conta. Porque ele voltou. E Jesus falou para ele assim, ó, tu te matou, e eu tinha um propósito lindo para a tua vida. E tu te matou. Então, se as coisas vão mal, não culpe Deus, culpe você mesmo. Ok? Então, trabalhar uma quantidade equilibrada de horas semanal é algo que nós devemos definir. Então, quer dizer que eu não preciso descansar em um dia? Claro que precisa. Deus fez o mundo em quantos dias? 6. E ele no 7º, Deus fica cansado? O que ele fez no 7º então? Ele contemplou, ele admirou, ele olhou para aquilo e viu que era bom, e agora eu vou aproveitar o que eu fiz. Se a tua vida não tiver isso, você vai perder muito. Aliás, enganam-se aqueles que acham que trabalhar todos os dias vai ser o resultado de financeiro e de prosperidade que você estava esperando. Pelo contrário, a Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então você não precisa trabalhar todo o tempo, você precisa estar debaixo da bênção e trabalhar as horas necessárias. E você verá a mão de Deus te abençoando. Amém? Se eu vou pensar nas prioridades de trabalho, eu preciso saber o que Deus confiou nas minhas mãos. Eu preciso saber aquilo que realmente eu fui vocacionado para fazer. E aí colocar isso em prioridade e não ficar negociando por tudo. Então a tua vida não deve se mover por dinheiro, porque se você for movido só por dinheiro e não por propósito, você vai em algum momento até perder o dinheiro. O que sustenta os nossos processos é propósito, não é dinheiro. Então não tome decisões a partir de finanças, tome decisões a partir de propósito. E Colossenses, Paulo fala, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, nem para você, faça para o Senhor. E se você está fazendo para Deus, é porque você está cumprindo um propósito que Ele colocou na tua vida. Então você não precisa se arrebentar trabalhando. Amém? Você não precisa se arrebentar trabalhando. Você pode trabalhar as horas que você determinar. Eu te aconselho a trabalhar 8 horas por dia, né? Trabalhe, mas tenha tempo semanal para parar, para contemplar, para aproveitar, para curtir, para descansar, para
sentar com os filhos e dar risada, não fazer nada. Todos nós precisamos disso, amados. Todos nós precisamos disso. Agora, mensalmente e anualmente, eu quero trazer 2 planejamentos aqui. Eu creio que todo homem de Deus devia, pelo menos uma vez por mês, embora muitos aqui já fazem um jejum semanal, muitos aqui têm o hábito de jejuar. Eu acho que todo homem de Deus deveria jejuar pelo menos uma vez por semana. Mas, mensalmente, eu acredito que nós deveríamos fazer pelo menos 3 dias de investimento um pouco mais profundo. Se você fizer isso no começo do mês, você vai notar uma atmosfera diferente no mês. O jejum, ele traz clareza, o jejum traz sabedoria. Ele não muda Deus, ele não move a mão de Deus, mas ele muda a gente e por causa disso Deus nos abençoa. Amém? O jejum, ele te traz sabedoria nas tuas ações. Então, já imaginou você é um empresário, você é alguém que está ali lutando para levantar o negócio, para manter o avião no ar, e você trabalha de segunda a segunda e não para nunca? Deixa eu te desafiar. Começa o teu mês estabelecendo um jejum mais prolongado. Busca a sabedoria do céu. Busca a orientação de Deus. Quantas vezes eu vi aqui gente da nossa equipe fazendo 3 dias de jejum, para Deus dar sabedoria para os negócios, para Deus dar sabedoria, e Deus responde, porque vem clareza do céu nas nossas mentes. Então, te aconselho a todo mês, tu pensar em algo um pouco mais profundo, algo que te tire da zona de conforto, algo que realmente te faça ampliar o teu entendimento e expandir os teus resultados. Amém? Isso é outra métrica que eu acho importante você pensar na sua vida. Amém? Lembre de Esther. Esther, quando estava com uma grande ameaça, ela jejuou 3 dias para obter o favor do rei. Lembra disso? Não importa se é parcial, se é total, uma refeição, não importa. Importa que você faça alguma coisa um pouco mais intensa para você ouvir direcionamentos para aquele mês. Esther conseguiu, com esse jejum, juntamente com o povo de Israel, livrar todo o povo da morte e obter o favor do rei Assuero. Então, queridos, quando nós temos consciência espiritual, nós paramos de lutar com as armas da terra somente. Quando nós temos consciência espiritual, nós começamos a lutar com as estratégias que Deus nos dá na palavra. Quando nós lemos a palavra, nós começamos a ver que Deus, Ele tem o favor para ser entregue para todos, mas muitos não buscam. Muitos ficam limitados só na ação terrena, só na ação natural. E anualmente, eu também te aconselho a fazer algo mais intenso ainda, como por exemplo o jejum de Daniel. 21 dias, buscando, comendo só alguns tipos de alimentos, buscando a presença de Deus para o ano. Todos os anos a gente entra o ano aqui na igreja e nos primeiros dias do ano a gente procura estar mais envolvidos com o Senhor, às vezes não fazendo jejum totalmente, mas buscando direções para o ano. Isso é importantíssimo, porque é um ciclo novo que se abre. É uma jornada nova que se abre. E nós não podemos entrar no novo repetindo o velho. Nós não podemos, o homem tem uma tendência a repetir o passado. E se nós queremos viver de fato algo novo, nós precisamos entrar no novo, buscando ouvir as instruções novas. E não com a mente velha, com as crenças velhas, com os jeitos velhos, os paradigmas velhos. Não, precisamos renovar a mente para poder viver o novo. Amém? Então, importância de separar tempos específicos para jejum, reflexão, né? Aproveitar esse ano para replanejar metas e hábitos.
Olha o que Jeremias fala: eu é que sei que os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus está se importando com aquilo que você deseja. E o pensamento dele não é esse pensamento de angústia, de aflição, de tribulação, mas é um pensamento de paz. É um pensamento não de coisa ruim, não de quebradeira, não de vida derrotada, mas é um pensamento de bem, que não é de mal, para te dar o fim que você mesmo deseja. Amém, queridos? Vamos adiante. Acho que deu uma travadinha ali, querido. Deu uma travada aí. Agora, outra coisa. Tempo de qualidade com a família é outra rotina que nós temos que estabelecer. Por exemplo, quem é casado precisa pelo menos uma noite com a esposa, fora de casa, sem os filhos, sem panelas, sem nada disso, sem botar ela na cozinha. Você precisa uma noite. Eu vou falar para você que não é, se você não tem dinheiro, vai tomar chá. Chá é barato, né? Toma um chazinho. Faz jejum naquele dia. Mas vai dar uma volta. Talvez quando tem filhos pequenos, vai precisar de suporte de vó, babá, alguém. Mas uma noite que você tem para que a sua esposa possa, presta atenção nisso. Você é inteligente, né? Uma noite que você tem para que a sua esposa comece, porque a esposa, quando você diz assim, ó, querida, eu sei porque eu também tenho uma, né? E a nossa noite é quinta-feira. Essa noite não tem para ninguém. Não adianta querer me convidar para jantar em outro lugar, não tem para ninguém. A não ser que seja uma coisa assim muito excepcionalíssima, mas é a nossa noite. Então, eu vejo como uma mulher age. Ela já na cabeça dela, ela entende, hoje é a noite romântica. Então, naquele dia, durante o dia ela se prepara, ela se arruma, por quê? Porque isso está no planejamento. Só que isso não pode ser algo assim, vamos sair hoje. Pode até acontecer, mas não vai gerar os mesmos resultados, né? E eu vou te dizer, vem para casa rápido, né? Não deixa ficar tarde. Quando nós geramos essa rotina, nós geramos também expectativas, principalmente nelas, em relação a isso. Elas ficam ativadas, elas ficam envolvidas emocionalmente com isso, né? Então aqui, implementar práticas semanais como nossos familiares e momentos de lazer. Por exemplo, outra coisa que eu prezo muito é o Shabat com a minha família. Todos lá em casa já sabem. É difícil aceitar um compromisso na sexta, né, Martins? Né? É difícil. Eu brigo pela minha sexta-feira. Por quê? Porque o Shabat começa na viração do dia, quando nasce a primeira estrela no céu, né? Aí eu entendo assim, esse é o momento de descanso, e esse é o momento de eu estar com a minha família. Shabat não é idolatrar um dia, Shabat é parar para refletir, para aproveitar, para viver com a família, para curtir a família, e também para se relacionar com o Senhor. Então, todo mundo lá em casa já sabe, e eu tenho certeza que quando meus filhos casarem, eles vão levar essas referências, essas memórias, desses tempos que nós temos em família, aonde, eu vou dizer, lá em casa é assim, no Shabat, todo mundo vai para a cozinha junto, nós ficamos ali em torno das coisas que a gente prepara junto, e come junto, e fica junto. Agora, tem o tempo que é com a minha esposa, essa é uma métrica. O Shabat é o tempo com a família, essa é outra métrica. É claro que se os filhos são pequenos, tem uma métrica, se os filhos são grandes, tem outra. Mas pelo menos uma noite por semana, eu tenho com a minha família. Né? Então, priorizar atividades que fortalecem esses laços familiares. E ali Efésios fala, né? E vós pais não provoqueis os filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que é criar na disciplina? É criar no discipulado.
E eu quero te ensinar isso, meu irmão. Homem discipula o seu filho homem, e a mãe discipula a sua filha mulher. Todo sábado de manhã, às 10 horas da manhã, meu filho já sabe que tem discipulado. A gente sai para tomar um café, e eu tenho um momento que é só dele, onde eu converso sobre a intimidade dele, onde eu converso com ele sobre as angústias dele, onde eu converso com ele sobre os desafios da idade que ele está passando, os projetos dele, eu direciono ele, dou encaminhamento para ele. Eu sei que ele tem líderes aqui na igreja também, o Rodrigão, né, acompanha, o próprio Felipe, né, mas eu como pai, eu não posso me omitir, porque o pai é o primeiro discipulador do seu filho. E eu não posso deixar que esse ensino do meu filho no caminho que ele deve andar seja uma coisa que aconteça por osmose, só por ele fazer parte da família. Não, eu tenho que intencionalmente, semanalmente, ter uma rotina para parar, sentar com meu filho, olhar para ele, conversar, instruir ele. Sabe por quê? Porque eu quero gerar um homem e não um meninão. Homem faz o que tem para ser feito, o que deve ser feito. Menino faz só o que tem vontade. Agora, já está tudo assim, tudo certo? Claro que não. Tem muito desafio. Estamos trabalhando, estamos em obras. Amém? Então, você precisa, não importa a idade do teu filho, menino, ele já sabe falar, ele já não usa mais fralda, já sabe caminhar, já sabe falar. Você precisa de uma métrica semanal com ele para discipulá-lo. Amém? O pai é o primeiro discipulador dentro de casa do seu filho. E a mãe é a primeira discipuladora da menina. Depois não adianta chorar quando a gente vê uma sociedade com papéis completamente invertidos, né? Que referência que eu quero criar para o meu filho? Que referência que nós queremos criar para a nossa filha? Nós não podemos depois querer uma sociedade que está toda do avesso, né? Então, se você é homem de Deus, você precisa estabelecer métricas para a sua família, para a esposa, para os filhos e para toda a família. Amém? Discipulado vem da mesma raiz de disciplina. Disciplina não é só com vara. Não. A vara e o cajado. A vara corrige, mas o cajado direciona. Se uma criança não tem, ou um jovem, um adolescente, não tem direcionamento, ele fica perdido. E se ele não tem correção, ele fica sem limites. Se eu der só direção, sem correção, ele vai se tornar uma pessoa sem limites. Se eu der só correção, sem direção, ele vai se tornar um rebelde. Eu preciso direcionar e corrigir constantemente para que nossos filhos andem no compasso da graça do Senhor. Amém, gente? Estão compreendendo isso? Saúde física, já estou terminando, tá? Não queria demorar tanto, mas alongou aqui. Disciplina, a sua rotina precisa ter. Você quer ter longevidade? Comendo Big Mac? Não que você nunca possa comer. Esses tempos aí eu fui comer um X, depois de muitos anos. Mas, se eu comer todos os dias, eu vou ter um problema sério, não é verdade? Se nós fizermos isso. Então, a gente precisa entender que o nosso objetivo não é se tornar o Arnold Schwarzenegger, mas também não é se tornar o gordão lá, não sei do que lá, que aparece na internet toda hora lá, né? A gente precisa ter alimentação saudável e exercício físico. Isso vai garantir a tua longevidade. Quanta gente morrendo cedo no mundo como hoje. O mundo cheio de toxinas emocionais,
toxinas na alimentação e morrendo cedo. Você quer ver seus netos? Você quer ver o seu legado? Você vai precisar levar isso muito a sério. Tem várias maneiras de fazer isso. Mas se você não encontrar nenhuma, vou te sugerir, caminha. Todos os dias 1 hora, pelo menos. Caminha. Ah, mas eu não tenho tempo. Levanta mais cedo, filho. Levanta 1 hora antes para garantir a tua saúde. Caminhe 1 hora por dia. Se não tiver condições de fazer mais nada, coloque isso no teu cotidiano. Pega a sua cruz, negue-se a si mesmo e cotidianamente segue a Cristo. É isso. Então, cuidar do corpo é bíblico. Seguir a Cristo é seguir a palavra. Cuidar do corpo é bíblico. Então, se não fizer mais nada, pelo menos caminhe 1 hora por dia. Caminha meia se não faz nada. Começa alguma coisa. Por quê? Porque isso vai evitar que você tenha problema cardíaco. Amém? Queridos, às vezes pode parecer que está tudo bem, mas o coração não manda aviso. O coração não manda aviso. E a gordura visceral é o que mata o homem. Então, se nós estamos só acumulando gordura e comendo errado e não fazendo nada, pode crer que daqui um pouco tem uma hipertensão, tem algum problema cardíaco, tem alguma diabetes, tem alguma coisa. Queremos isso ou não queremos? Então, hoje, o homem, ele tem o poder de decidir não querer viver isso. Mas se ele não fizer nada, se ele se tornar negligente em relação a isso, é o que ele vai viver. Então, isso tem que estar na tua dinâmica de vida. No teu cotidiano, você precisa encaixar isso. Eu quero te aconselhar a você estudar a sua rotina, para você encaixar tudo que você quer viver, tanto no diário, como no semanal, como no mensal. Então, já falei das horas de sono necessárias. Gente, eu sei que parece assim mais ultra mega blaster, o cara acordar às 5 da manhã. Eu não consigo. Aqui em Porto Alegre, não. Quando teve a pandemia, eu acordava às 5h30. A gente morou na praia 6 meses. Lá eu acordava 5h30 todos os dias para ir orar. Mas quando chegou aqui, com a vida como ela é aqui, eu não consegui manter isso. Porque lá eu conseguia dormir cedo também. Então, parece ultra mega blaster o cara dormir às 10 e acordar às 5 da manhã. Ó, 7 horas, top, hein? Para mim é inviável. E vou dizer, o meu corpo nem responde assim. Eu não consigo dormir 10 horas. Alguém pode dormir talvez das 11 às 6, outro da meia-noite às 7, como é o meu caso. Então, assim, eu encontrei a minha faixa de sono que resolve. Porque eu não consigo dormir mais cedo que isso. Mas consigo acordar às 7. Se eu tivesse que estar em algum trabalho mais cedo, eu me obrigado daí a não trabalhar até tão tarde, ou ter as minhas rotinas noturnas até tão tarde, para poder realizar, por exemplo, um sono de 7 horas a partir das 11 ou das 10. Mas, dentro da minha rotina que eu tenho para hoje, eu posso fazer isso. Mas você tem que encontrar a sua. Você tem que encontrar o que funciona para você ter saúde. Porque quem não dorme as horas certas está envelhecendo e vai ter problema. Como é importante a gente fazer. Não adianta querer trabalhar na hora que você deveria estar dormindo. Precisa disso. Aí eu quero dizer assim, pastor, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço não sei o quê, mas não dorme também, está matando o corpo do mesmo jeito. Só come pizza todo dia, está matando o corpo. Está cometendo o mesmo pecado, está destruindo o corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos porque foste comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Como é que é glorificar a Deus no vosso corpo? Como é que eu vou glorificar a Deus no meu corpo? Cuidando dele. Vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A Bíblia faz essa pergunta. Agora eu te digo, vale a pena também ganhar o mundo inteiro e destruir o corpo? Não, não vale. Então, nós temos que ter
Na nossa rotina, uma dinâmica de horas de sono, na nossa rotina, uma dinâmica de alguma atividade física que seja caminhada, para que a gente consiga alcançar na nossa vida um tempo de saúde plena. Amém, queridos? Já estou terminando. Então, o ideal é consistência em todas as áreas. Manter hábitos consistentes em todas as áreas da vida é crucial para uma transformação duradoura. Com disciplina e consistência na vida cristã, podemos alcançar um estilo de vida equilibrado e centrado em Deus. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Então o menino desfalece, o homem mantém o processo. Vamos fazer o bem agora para nós mesmos. Amém? Para que a gente possa ter ânimo e fortalecimento para também levar isso para a nossa casa, para a nossa família. Ok? Questões para reflexão aqui, já estou terminando. Primeiro ponto. Como está a sua vida devocional diária de leitura bíblica e oração? Segundo, quais são os seus limites para equilibrar família e trabalho? Terceiro, que mudanças você precisa fazer para garantir que seus círculos próximos tenham o tempo que precisam com você? Porque você tem círculos próximos também, tem os familiares, tem os irmãos na igreja, tem outras pessoas que muitas vezes são do círculo do trabalho. Como fazer isso? Você precisa estabelecer as suas métricas. Qual área, comer, dormir, exercitar, é o maior desafio para você? Amém? A disciplina e a consistência são chaves para viver uma vida que glorifique a Deus e seja plena em todas as áreas. Amém, queridos? Adote pelo menos uma nova prática disciplinar em sua vida diária e semanal. Então, dentro de tudo isso que eu falei, eu quero te incentivar a adotar práticas novas. Não é teoria, gente, é prática. Eu te aconselharia a sair daqui hoje, chegar em casa, pegar um papel e fazer o teu plano de vida. Fazer teu plano semanal, teu plano diário. Como é que vai ser teu dia ideal? O dia perfeito. O dia que eu contemplo tudo o que eu gostaria de me tornar. Como seria esse dia? Algumas vezes eu fiz isso e revisei. E eu digo para vocês que a rotina é uma coisa a ser estudada. Tanto a semanal como a diária. Para que a gente consiga colocar todos os projetos em atividade na nossa vida. Amém? E para finalizar aqui, a palavra diz em Hebreus, o autor de Hebreus fala: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, essa palavra eu gosto mais, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia, que tenazmente assedia. Então, tem o pecado, mas tem pesos que estão ao nosso redor, nos assediando. Então, eu preciso me desembaraçar do pecado? Sim, talvez muitos aqui já estejam vivendo uma vida de santidade, mas ainda tem muitos pesos ao seu redor, que está sempre nos assediando, são as demandas intermináveis e urgentes que estão sempre nos assediando. E ele fala, corremos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, que carreira Deus está te propondo? O que o Senhor está te propondo? Aqui o autor de Hebreus te desafia a correr essa carreira e não ficar correndo atrás de urgências, porque a pessoa que vive de urgência, ela troca sempre o urgente por aquilo que é mais importante. Ela troca a família pelo urgente, ela troca o sono pelo urgente, ela troca o devocional pelo urgente, ela troca porque ela não tem mais prazo. Ou seja, a disfuncionalidade da vida está espremendo essa pessoa e ela não consegue mais ter domínio. E aí eu trago o início dessa palavra, o poder de você se governar, o poder de você realmente ter um domínio próprio, o poder de você ter um autocontrole. Essa noite eu quero te desafiar a assumir o controle da tua vida. Ah, mas Deus não está no controle? Claro que está.
A palavra de Deus fala que a sorte é lançada no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. É claro que Deus tem o controle. E quando Ele fala lançar a sorte no regaço, está falando que nós estamos fazendo a nossa parte. Naquela época não havia o Espírito Santo na terra como é hoje, e o regaço era uma espécie de manto, e a sorte eram os dados que eram lançados. Que na antiguidade havia algumas maneiras de se lançar a sorte, por exemplo, os dados eram uma, Urim e Tumim era outra. Mas quem lança a sorte, quem lança, somos nós. Mas quem dá a direção, a decisão final é o Senhor. O coração do homem faz planos, mas a resposta vem dos lábios dele. Então, eu quero te incentivar a montar radicalmente um estilo de vida debaixo de conselho do Senhor, para que você possa ter novos resultados e de fato possa viver um real tempo novo na sua vida.